Fala galera, aqui quem fala é Bernardo Tavares. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o mercado musical no geral, sobre a minha perspectiva. Eu vou falar para vocês uma série de profissões e de trabalhos, como você pode tentar evoluir, se desenvolver em cada uma dessas áreas dentro do áudio, do entretenimento. Eu vou falar um pouco das minhas experiências, das minhas ideias. Lembrando que nada disso é uma regra e é exato, tem muita coisa que é relativa, tem muita coisa que cada um faz do seu gosto. E atualmente eu faço gravação, mixagem, faço PA, arquiteto projetos artísticos como lançamentos, faço faço masterização, afinação, edição, fazia muito backline, hold. Tô entrando também na área de coordenação de live, stream, corte, audiovisual, né, no geral. E é sobre isso que eu queria falar com vocês, sobre toda essa gama de possibilidades que eu encontrei dentro do áudio e do entretenimento. E é isso, vamos lá. Vou começar a contar um pouco de como tudo começou e espero que vocês gostem do conteúdo. Bom, eu vou contar a minha história para vocês, como eu comecei a me desenvolver no mercado, né? Tô me desenvolvendo ainda, né? Sou muito novo ainda. Mas quando eu decidi, né? Qual foi meu primeiro contato, a minha história, né, com isso? Eu sou músico, né? Eu tenho uma banda de hardcore que se chama Circos. É uma banda que ela rola desde 2014 e eu toco guitarra e canto ali desde os 12, 13 anos, né, que eu tive o primeiro contato com instrumento e música. Mas foi com essa banda, com a Circos, que eu já era mais adolescente, que eu comecei a rodar melhor, assim, tocando, né, com a banda, né. E quando eu comecei a rodar com a banda, né, no cenário independente, cara, a gente começa a ver um monte de coisa na nossa frente que a gente tem que resolver. Porque o cenário independente é muito do it yourself, né, cara? Você tem que aprender a fazer tudo, você tem que fazer o seu próprio evento, você que faz o cronograma, você que pensa nos equipamentos, você que vai ver a casa, você que tem que saber se o som tá legal ou não. Às vezes nem técnico de som tem, você mesmo faz seu som. E foi por aí que eu tive o primeiro contato. Eu era uma espécie de produtor de evento e hold, porque quando minha banda ia tocar, muitas das vezes eu produzia o evento, então eu tinha que pensar se tinha som, se tinha backline, né, que são os equipamentos do palco, amplificador, bateria, microfone, pedestal. Eu tinha que pensar se tinha estante, porque a galera sempre precisava trazer, ou a gente precisava fazer uma vaquinha, ver quem ia trazer o quê. Então, a partir esse lance de fazer evento, eu comecei a pensar o que precisava ter para um evento funcionar direitinho, né? Um evento simples, né? De bandas pequenas que estão começando. Então eu fui tendo meu contato com os equipamentos, né? Eu tocava, mas aí muito tempo do evento eu estava do outro lado, né? Tava tipo assim, na galera que estava trabalhando, né? Eu tocava e trabalhava no mesmo dia. E a partir da produção dos eventos, muitas das vezes eu tinha que meter a mão. Então, daí veio, né, de produtor de evento para hold. Porque aí, quando eu comecei a fazer hold para as bandas amigas que tocavam comigo, as outras pessoas iam me chamando, mesmo quando eu não tocava e mesmo quando eu não produzia o evento. A partir disso, eu comecei a ter essa responsabilidade de ser hold e de ser produtor de eventos, e muitas das vezes eu nem estava tocando no dia. Então, e aí começou a ser um trabalho. E como começou a ser um trabalho, eu tive que correr atrás, eu tive que me informar, eu tive que estudar, porque antes eu fazia aquela coisa ali pela necessidade, né? Pela minha banda, pela camaradagem, por estar com amigos. Aí eu não vou deixar um amigo na mão ali com o equipamento caindo, com o equipamento ruim.
eu começava a avisar, eu começava a articular, e aí eu fui entendendo o que era necessário, eu fui entendendo a diferença dos cabos, eu fui entendendo o que era o PA, o que era o monitor, o que era o side, o que era o backline, o que era um amplificador valvulado, o que era um amplificador normal, o que é um amplificador de baixo, os tipos de microfone, quantos microfones precisa para uma bateria, se vai precisar microfonar alguma coisa ou não, ou se vai com o som do palco direto. E aí eu fui começando a me informar. E aí de hold, de só ajudar, montar, trocar o palco e aquela coisa do produtor de evento de saber se está tudo certo, eu comecei a mexer também no som. E aí a partir do momento que eu comecei também a mexer no som, um dia que eu chamei um colega para ele vir fazer o som, eu estava sendo produtor e hold, né, naquele dia. E aí eu chamei um colega para vir ser o técnico de som e ele teve uma emergência muito, tipo assim, que ele não podia vir. E, cara, não tinha técnico, não tinha ninguém que entendia de som naquele dia. E, cara, eu tive que meter a mão ali e entender o mínimo o que era. Então eu liguei ali pro cara e eu falei, cara, como é que faz isso aqui? Como é que liga? Como é que monta? Me diz mais ou menos aqui. Eu preciso fazer pelo menos funcionar um microfone, que o resto vai direto no amplificador e no som acústico mesmo. Na projeção acústica dos instrumentos. Então a gente começou a pensar, eu comecei a pensar justamente o que eu podia fazer no som. Então a partir desse momento, que numa emergência eu fui obrigado a mexer no som, mesmo que de uma maneira super básica e simples, a partir daquele momento eu vi que não era nenhum bicho de 7 cabeças. E aí, como eu já estava envolvido com banda, envolvido com evento, estava sempre fazendo uma rodagem para algum amigo, eu fui me interessando cada vez mais nesse universo e fui começando a estudar. E aí aquilo eu fui tomando gosto por isso, né? E quando eu vi, eu já estava fazendo, sendo hold para bandas amigas, para bandas de fora, que viam eu às vezes trabalhando ali e ajudando os outros. E aí, cara, chegou no momento que eu tinha um amigo que trabalhava num estúdio e ele ia viajar, ele ia ficar alguns dias fora e ele me chamou para substituir ele nesse estúdio numa viagem que ele ia fazer. Pediu para eu ficar lá alguns dias específicos e, cara, nesse momento, nesses dias que eu fiquei lá substituindo ele, eu cheguei, falei que acho que tem muito disso também nesse universo, você ser corajoso também, cara. Eu fui lá, fiz uma entrevista, né, um bate-papo. Aí eu falei que já tinha experiência e etc. Até, assim, mentir, né? Não precisa mentir, mas eu acho que vocês têm que, às vezes, se colocar aí nessas situações para você ser obrigado, às vezes, a aprender aquela coisa. Não ter medo de aprender aquela coisa. Eu falei que já tinha alguma experiência, mas que era só alguém me dar um treinamento. E aí eu fui lá, o cara me aceitou, foi com a minha cara e etc. E naquele dia que eu comecei a trabalhar no estúdio, um rapaz do estúdio me treinou uma vez, me ensinou o básico, como ligava as mesas de som, qual era o encaminhamento do áudio, dos cabos, como que estava a medusa das salas do estúdio, quais microfones usar. Eu passei um dia ali trabalhando com ele me dando assim um geralzona, né, sobre o estúdio, como funciona. E cara, a partir desse dia, eu fui me virando e fui aprendendo com as situações ali dentro do estúdio. Então, por exemplo, no dia que o rapaz passou o dia comigo, ele me ensinou a botar os microfones, a ligar, a mesa, os canais, o básico de equalização. E aí, porra, no segundo dia eu trabalhando lá, já rolou situações diferentes. Eu não sabia o que era uma ADI, né? Que é um dispositivo pra gente fazer uma ligação P10 pro outro cabo. Aí já rolou uma situação de eu microfonar um bumbo que eu ainda não tinha microfonado, então já tive que pensar na equalização do bumbo, que era muito diferente daquela que eu tinha memorizado, né, copiado, que era do microfone. Eu nem sabia exatamente por que eu estava fazendo aquilo, mas eu tinha do microfone na mente. Aí quando surgiu o bumbo e o violão, eu já fiquei tipo, ih, caramba, o que eu faço, né? Enfim, e aí as situações foram percorrendo e eu fui aprendendo na prática, cara. Eu acho que esse universo vale muito isso, cara. Você aprender na prática. Pega um amigo seu, vai ensaiar em algum estúdio. Se você quer gravar, vai lá e compra o basiquinho ou pede emprestado pra alguém e começa a gravar. Pra você ir aprendendo na prática, cara. Eu acho que essa é a melhor escola, aprender na prática. Ou, se você tem algum amigo que já trabalha com isso, pede pra acompanhar ele o dia inteiro.
Ah, deixa eu acompanhar você esses 3 dias nessa semana aí, cara, pra eu aprender o básico, pra eu ver você trabalhando. Aí depois do trabalho vai, tira as dúvidas com ele, anota, sabe? Foi assim que eu fui entrando, muito que sem querer, pela paixão de tocar e não de ser um profissional que fica do outro lado, né? E aí foi daí, né? Então eu era músico, e aí comecei a fazer evento, de começar a fazer evento, comecei a ser hold, e aí de começar a ser hold eu virei técnico de ensaio, né? Comecei a fazer o som dos ensaios. E fazendo o som de ensaio, e aí passou um tempo, ganhei confiança, já começava a fazer tudo direitinho, equalizar, passar som, monitor, comecei a entender o que era um reverb, um delay, fazer o som do ensaio, que é algo, né? É tipo assim, é a escola dos técnicos de áudio, né? Fazer som de ensaio. É a parada mais tranquila. E de técnico de áudio, eu comecei a fazer pequenos eventos, né? De técnico de ensaio, né? Eu comecei a fazer pequenos eventos onde eu fazia o PA, que era basicamente um sistema parecido com o do ensaio, né? Só que era, às vezes, num lugar externo, numa sala que não tem tratamento acústico. Então eu comecei a me ligar mais sobre equalização, porque quando você ia nesses ambientes que não eram da sala, tudo mudava, né? Então, grave, reverberação, delay, um feedback, às vezes, do ambiente, uma reflexão da acústica do ambiente, ou às vezes o ambiente é enorme, é aberto, e você precisa de mais som direto para poder realmente ter um som legal. Então, assim, eu fui aprendendo com as situações que foram percorrendo. E aí, fazendo esses PAzinhos de pequenas coisas simples, né? Às vezes um evento que era voz e violão, ou um evento que era uma banda que só ia precisar da voz. Enfim, eu fui entendendo que não era só aquele Ctrl-C, Ctrl-V lá do ensaio que eu fazia, né? Que era sempre as mesmas salas, os mesmos microfones, a mesma mesa, os mesmos cabos que eu sabia que estavam funcionando. Então, quando eu comecei a sair do estúdio, aí eu comecei a aprender mais ainda. E aí comecei a fazer esse PA, aí fiz um monitor. Monitor, pra quem não sabe, é o som do palco, né? É o som pro artista, né? O PA é o som pro público ouvir, né? Falando de maneira bem simples. E o monitor é o som que fica pro artista se ouvir. Então eu fui entendendo as diferenças dessas coisas e aprendendo a fazer o básico. E aí, já naquela época de banda, ainda né, com a banda, né? Na época de banda, a gente querendo gravar, se profissionalizar, eu comecei a procurar um pouquinho sobre gravação. O básico do básico. Ter algum programa de gravação em casa que é o de graça, ter algum microfone, mesmo que seja aqueles de karaokê que alguém da tua família tem, aí tu vai e pega. A partir disso, eu queria, sei lá, gravar uma ideia que eu tinha de uma música pra banda. Queria já ali jogar pra galera ver antes do ensaio. Então eu já aprendi o básico, né? De gravação, um programa simplesinho, justamente por causa da banda. Mas ainda assim, nunca tinha usado isso profissionalmente. E com o percorrer do tempo, sendo assistente de gravação, diversas vezes, o assistente de gravação é uma espécie de hold, né? Falando de maneira simples, só que é um hold específico para o dia da gravação. Então é um técnico, um assistente de gravação. Então eu comecei a aprender ali mais ainda, vendo os outros trabalharem. Vinha algum técnico mais antigo, mais experiente, eu tava ali pra dar essa assistência pra ele, né? Pra ele ficar na mesa com tranquilidade. E eu ia lá cabeando, eu ia microfonando, eu ia entendendo o que era tal microfone, o que era o outro microfone, pra que servia esse, por que esse é o melhor, por que essa posição, qual é o caminho da medusa, por que tanto canal quando for microfonar a bateria, por que tantos microfones para a mesma coisa, o que é timbre, como eu tiro um timbre na hora de gravar. E aí você vai indo, né? Uma coisa vai levando a outra. E eu já super na pilha de aprender a gravar, porque queria gravar minha própria banda, eu fui, cara, fui mergulhando. Então, vamos lá, já foram, né? Já fomos produção, músico, produção, hold, técnico de ensaio, técnico de PA, e aí assistente de gravação, e aí depois agora técnico de gravação. E aí com mais tempo ainda no estúdio, eu tava ali sempre acompanhando, e naturalmente, quando o técnico de gravação não podia, cara, automaticamente o cara já pensa, porra, vou botar
o fulaninho que tá aqui comigo sempre. Isso é muito comum em estúdio, né? O cara vem ali, chega cru e vai aprendendo e é muito comum isso, né? O cara arruma às vezes uma gig, um trabalho melhor, ou ele tá fora alguns dias, ou ele não pode certos horários, e aí ele começa a botar um sub, né? Sub é um substituto. E aí eu comecei a ser o sub, ser o técnico de gravação sub. E de vez em quando eu fazia as gravações bem básicas. Então às vezes vinha lá uma galera, vamos gravar uma voz. Coisa simples, é só, pô, take rápido, 1, 2 horinhas. Cara, eu já ia lá, não, eu posso, qualquer horário. Sempre tava ali me colocando à disposição. E aí fui aprendendo, pô, melhor microfone pra tal voz, qual o melhor microfone que eu posso usar pra gravar a voz aqui do estúdio, como é que usa esse programa aqui do estúdio, porque antes eu usava o que era de graça, e aí no estúdio já era o Pro Tools, que é o mais conhecido, né, no mundo dos estúdios, da gravação. E eu não sabia configurar o Pro Tools. Então, essa foi, acho que, a minha maior guerra, que depois, quando você consegue, pô, dominar o Pro Tools, cara, você fica, porra, na paz do Senhor, porque aí é muito bom de trabalhar. Então, eu fui aprendendo a configurar o Pro Tools, e aí comecei a gravar as pessoas, coisas mais simples. E aí de começar a gravar e de aprender a mexer no Pro Tools, eu comecei, eu arrumei um trabalho de técnico de gravação, só que para dublagem. Era algo fora do meu, era algo completamente fora do nicho que eu estava, né? Só estava trabalhando com música, 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 música. De repente o cara me chama pra gravar dublagem e eu achando que era um bicho de 7 cabeças e etc. Mas, cara, os princípios eram os mesmos, só que ali na dublagem a gravação é muito rápida e você já grava e edita correndo. E pra você gravar e editar correndo, né? Porque é um estilo de gravação que não é uma coisa tão artística, né, como música. Com música a gente costuma fazer as coisas com calma, testar. Isso, assim, não é uma regra, né? Tô falando as minhas experiências. Na música costuma ser algo mais tranquilo. Na dublagem é um esquema um pouco mais industrial, porque já é uma grande indústria. Então é por hora, não pode atrasar, não tem para ficar depois, você tem que já editar na hora correndo. E para você editar correndo, gravar e editar correndo com confiança, passando confiança pro diretor da dublagem que tá do seu lado, pro dublador que tá dentro da cabine, você tem que controlar muito bem o programa, saber todos os comandos, saber ser ágil, com algum problema você não entrar em pânico pra não estragar aquela hora de gravação ali daquele dublador, senão você passa uma tensão pra todo mundo, e aí todo mundo fica sem confiança. Naquele momento que eu comecei a trabalhar na dublagem, eu peguei uma super confiança e intimidade com o Pro Tools que eu ainda não tinha pegado antes, gravando música, gravando artistas, né? Coisas bobas, simples. E, cara, aí eu comecei a conhecer de verdade o programa, né? Antes eu sabia só o básico do básico, e aí que eu comecei a conhecer o programa de verdade. E quando eu comecei a conhecer o programa de verdade, eu comecei a fazer edições na música. Voltei ali pra música, e aí, por eu ter já mais intimidade com o programa e com a gravação, eu comecei a gravar coisas mais complexas. Então, antes era só uma vozinha, um violãozinho. Aí em outros momentos eu já tava, pô, gravando uma banda, eu já tava gravando uma bateria, que é diversos canais, diversos microfones. Eu comecei já a gravar um samba, que é vários instrumentos diferentes. Então eu fui tendo. Eu já tinha confiança em mim mesmo, mesmo não tendo gravado uma diversidade de artistas, de instrumentos e de estilos. Cara, eu já conhecia muito bem o programa, já conhecia muito da essência sobre gravação. Então, quando apareciam essas gravações que eram mais complexas, eu já falava pra galera, não, eu consigo, tá tranquilo. Não, mas você já gravou? Não, gravei. Mas, cara, não tem mistério. Então, eu tive uma proatividade de ser confiante, de tipo assim, cara, eu vou meter a cara lá, e se der algum problema, eu vou resolver na hora com a maior tranquilidade possível e vou gravar essa parada direito. Vou estudar um dia antes, alguns dias antes, perguntar o que vai ser, pesquisar vídeo na internet, pra saber o que tem ali na internet, o que eu tenho no estúdio, o que o artista tem, pra poder eu já chegar lá com a cabeça, tipo assim, não, já sei o que eu vou fazer, já sei o que eu vou usar, já sei as posições, pelo menos o básico das posições que eu vou usar em cada instrumento. E aí, cara, quando você começa a ter essa confiança toda, foi aí que eu comecei a já achar, eu já comecei a editar música, gravar dublagem, gravar banda completa, né?
Então eu falei, cara, tava na hora de eu começar a aprender a mixar, a entender mais sobre compressão, a entender sobre gate, a entender sobre todos os caminhos que uma mixagem pode ter, sobre todos os efeitos que eu posso botar. Comecei a aprender mais sobre as essências para ter um áudio de qualidade, né? Para ter um áudio processado de qualidade, porque o que a gente grava normalmente vem muito cru e o que a gente escuta, que o ouvido de todo mundo, até do leigo, né, aspas do leigo, do público escuta, é um áudio muito processado, com muito efeito, com muita edição. Então, eu sempre ficava ali em dúvida, caramba, como essa gravação que tá soando tão magra, né, que a gente chama assim no áudio, né, tá tão simplesinha, caraca, como que isso se transforma nesse produto final? E aí eu comecei a estudar mixagem. Então vamos lá, olha quantas funções na minha história nesse meio já existiram. Eu comecei então como produtor de eventos no cenário independente, hold, técnico de ensaio, técnico de PA, assistente de gravação, edição e aí comecei a mixar. Já foram 8 tipos de trabalho nesse meio. E muita gente, às vezes, você nem precisa às vezes fazer tudo, mas é bom fazer tudo e depois de um tempo você se especializar em algumas áreas que são parecidas. Mas seguindo, olha a quantidade de trabalho que já tem, quantas funções, quantos serviços você pode oferecer nesse meio, né? E aí, comecei a estudar mixagem, e isso é um tipo de estudo que leva a vida. Esse é um estudo que leva a vida. Hoje em dia, já gosto de alguns resultados finais das minhas mixagens, mas sei que aquela mixagem perfeita, profissional, nível aspas gringo, né, que a gente fala, né, muito assim no universo do áudio, eu só vou ter daqui a 10 anos, quando eu ter uma percepção no meu ouvido tão boa, tão legal, que na hora de eu gravar eu já tô começando a mixar, na verdade. Eu já sei que lá na mixagem eu vou puxar tal frequência, comprimir de tal jeito, então já estou microfonando aqui com um microfone e numa posição que puxa tal equalização que eu quero, que puxa tal batida do jeito que eu estou pensando. E aí, comecei nessa a mixar, pô, em seguida já vem o quê? Masterização, que é basicamente algo que anda junto, né? É o processo de produção padrão, né? Gravação, edição, limpeza, mixagem, masterização. E, cara, são aí 9 funções, se não me engano, né? Cara, olha a quantidade de serviço que a gente já começa a oferecer. E aí, por você saber tanto, aspas, tanto, né? É pouco ainda pra mim, mas tem muita gente muito mais experiente que eu. Mas por você já ter uma gama de conhecimento, né? Você já consegue começar a ter trabalhos mais legais ainda em cenários fora do estúdio. Então, por exemplo, vai ter uma gravação de DVD, uma gravação ao vivo. Esse tipo de gravação, às vezes, é uma gravação mais complexa, precisa ser alguém mais experiente, porque ele precisa entender do ambiente, ele precisa entender da montagem. Então, cara, tu vai chamar um cara que só gravou em estúdio fechado, ou tu vai chamar o cara que produziu o evento, foi hold, foi técnico de ensaio, técnico de show, gravou, dublou. Você pega justamente esse cara que tem mais experiência, que tem um leque maior, porque as situações nesse meio são sempre adversas. Então você sempre quer essa pessoa que é profissional, que te entrega um produto de qualidade, que sabe lidar com as situações adversas de gravações ao vivo, que são mais complexas. Porque você sair de um estúdio fechado, que tem uma acústica legal, que tem tudo bonitinho, que foi projetado para gravar ao vivo e tirar um som maneiro, e às vezes não tem o equipamento que tem lá no seu estúdio, não tem o mesmo computador, a mesa de som é outra, os prés são outros. Então você começa a ter trabalhos externos que são mais legais ainda. Então, às vezes a pessoa te chama, exemplos, né? Voltando lá para as funções do começo. Como eu era produtor dos eventos independentes da minha banda e de bandas amigas, muitas vezes me chamavam para ser produtor de estrada ou para produzir turnês independentes de outras bandas. Então, aquela minha função de produtor lá no começo já me abriu o leque para ser produtor de estrada
e produzir eventos para outras pessoas e também, às vezes, ser um diretor de palco, ser um diretor técnico, porque dentro dessa minha função aqui de produção de evento, já abriu mais umas 3, 4 funções e serviços que eu posso ter. E no mundo do áudio profissional de alto nível, quase sempre existe uma pessoa leva mais de uma função, mas quando a produção vai tomando escalas grandes, cara, é trabalho de formiguinha, cada um tem a sua função. Então, lá no evento independente de banda, que eu fazia a produção, o catering, o áudio, o hold, a direção de palco, a direção técnica, dava assistência para os músicos e ainda tocava no final do dia. Cara, num evento de grande porte, eu vou ser só uma coisa, eu vou ser só um diretor de palco, eu vou ser só o hold de cordas, eu vou ser só o hold da bateria, eu vou ser só o diretor técnico que vai fazer uma pré-produção para ver se está tudo certinho, para ver se a listagem dos equipamentos toda vai chegar, para ver se já tem toda a equipe competente e necessária para aquele espetáculo, para aquela casa, para aquele evento. Isso aqui, só aqui já veio, olha a quantidade de função que já veio daqui, né? E a gente segue de técnico de ensaio e de técnico de gravação, você começa e o PA de pequenos eventinhos pequenos, voz violão, barzinho, às vezes uma palestra, você já começa a fazer o quê? Um PA de um show grande. O cara já te chama para uma casa de médio porte, pra chegar lá e microfonar a banda toda. Pô, tu vai fazer um show ali, a banda para 500 pessoas, pode fazer o PA. Eu nunca... É uma situação que já aconteceu comigo. Eu nunca tinha feito para 500 pessoas, mas conhecia a mesa, já tinha gravado, então conhecia os microfones, os posicionamentos, já tinha tocado, então sabia, eu sei, como eu sou músico, eu sei o que eu quero quando eu estou no palco, então eu tento passar o melhor pro outro, porque eu também tô no lugar do cara de vez em quando, então eu sei do que irrita, eu sei o que não irrita, ou pelo menos tento saber, né? Nunca é exato, mas tento usar as minhas experiências a meu favor. Então, já posso ser um técnico de PA de evento, um técnico de monitor. Às vezes tem também o técnico só para o side, que são outra parte do palco. Então, às vezes tem um PA, um monitor, o side, e grandes eventos tem as torres de delay, né? Tipo Rock in Rio, que a gente vê aquela monte de torre, né? Ao decorrer do público. Aquilo ali é para justamente ter o som perfeito numa área tão grande. E tudo isso é estudo, e você vai se aperfeiçoando aos poucos, né? Então, você fazia técnico de ensaio, gravação, assistência de gravação, PA, gravação ao vivo e PA, sacou? Você vai abrindo um leque de um monte de coisa que você pode fazer. E a partir do momento que você sabe fazer um monte de coisa e começa a ser chamado pra turnê, pra ser, você vai ser o técnico de PA da minha turnê por tantos dias, em tal estado, em tal momento do ano, ou tu vai ser meu hold, ou tu vai ir só pra gravar os ao vivos, os shows. Você começa a exercer um monte de função, sacou? E tu vai captando trabalho, tu vai entendendo como é o mercado, as situações, os serviços que você pode prestar, tu vai entendendo o que já tem mais gente, o que não tem gente, será que eu gosto de fazer isso que não tem gente? Que aí como tem pouca pessoa, talvez eu vou lá e vou me dar bem, porque tem pouca pessoa, eu vou treinar, vou virar um técnico, né? Vou estudar sobre aquilo e vou começar a prestar aquele serviço que tem pouca pessoa. E tu vai entendendo aos poucos esse universo. E quando você vai entendendo aos poucos esse universo, quando você vê, você já tá como diretor técnico de uma banda ali, como hold de outra ali, e aí em outra você faz o PA, e aí você é gerente de um estúdio, você coordena a gravação em outro, aí você faz o freela de vez em quando de sub num estúdio maior ainda, daquele cara que te ensinou lá atrás, que foi para outro estúdio maior, ele tá vendo que você tá trabalhando direitinho, fazendo um monte de coisa. Então, quando ele tá lá no estúdio maior, que é o estúdio das celebridades, vamos dizer assim, cara, ele já sabe ele já confia em você, porque ele sabe que há 10 anos você tá nessa, fazendo um monte de coisa, e ele sabe que ele te
treinou e te deu a sementinha ali do início pra prosperar, né? Então ele já chama você, porque ele é muita questão de confiança nesse universo, né? De credibilidade, da pessoa te conhecer, saber que vai conseguir construir um ambiente legal contigo na hora do trabalho. Cara, e é por aí. E é por aí. São um monte de função. Então, seguindo, né? Vamos lá. Falei sobre todos os leques que vêm da produção de evento, sobre o técnico de áudio no geral, né? Porque você vira um operador de áudio, técnico de áudio, então você pode fazer um monte de coisa. Ensaio, gravação, PA, monitor, side, delay. E aí você vem depois ali pra gravação, que você pode gravar, editar, ser assistente, mixar, masterizar, afinar. Tem várias funções e às vezes isso é bem dispersado mesmo. Às vezes numa produção tem um cara só que grava, outro só que mixa, outro só que masteriza. Aí tem um cara que é bom de mixar, de afinar voz. Aí tem outro cara que é bom de afinar baixo e bateria, porque o cara porque às vezes, por exemplo, eu canto e toco guitarra. Eu sei editar bateria e editar baixo. Só que você imagina um cara que toca bateria e toca baixo super bem e edita e é técnico de áudio. Tu acha que quem vai editar melhor? Eu, guitarrista, vocalista, ou o cara que domina o instrumento? Então, vão entendendo as especializações que vão acontecendo? Então, às vezes numa produção, isso vai quebrando. Eu já peguei trabalho, que o meu trabalho era só limpar a sessão e deixar pronta todas as sessões de um álbum. O álbum era enorme, então tinha essa divisão enorme, né? Teve um cara só que gravou, aí eu só limpei e organizei a sessão, aí outro cara editou, e aí outro cara mixou, outro cara masterizou, aí outro cara revisou. Cara, é uma gama de possibilidades. Dá pra viver disso, basta você se interessar, conhecer o universo, ir atrás de tudo isso, sacou? E seguindo, vamos lá. E na mixagem, não é só mixagem de música, né? Lembra que eu falei da dublagem? Então você começa a entender o que? Pô, vou mixar agora então uma série de Netflix, eu vou mixar um filme, eu vou editar um filme, eu vou revisar o filme na sessão do áudio dele pra ver se a dublagem tá toda sincadinha, bonitinha, com a imagem. E de filme, série, você começa a pegar, às vezes, uma temporada inteira de uma série. Você fecha o contrato, às vezes, do ano inteiro dessas coisas. E fica ali, tem trabalho, às vezes, pro ano inteiro, porque é um programa constante, né? Sei lá, a série que sai toda quinta. Então, os caras gravam já um monte de coisa. Você vai fazendo esse monte de coisa. Enfim, diversos trabalhos. E, atualmente, que foi as últimas coisas que eu tenho feito, por estar tão envolvido e trabalhando, coordenando uma gravação de um estúdio, e por estar sempre em externas e lidar bem com as adversidades, com aquela coisa ali do momento, quando veio a pandemia, eu tive a oportunidade de aprender a fazer as transmissões de live. Por quê? Porque um cara que está coordenando uma transmissão de live, foi aquela coisa que eu falei antes, ele tem que entender não só do programa, do stream, de internet, ele tem que entender sobre tudo que está acontecendo ali no áudio, porque é ele que vai controlar o áudio no final das contas, não adianta nada. O cara microfonar, montar, ter o hold, cabear, o cara mixa na mesa, deixa tudo bonito, e aí se o cara que está coordenando a transmissão fazer merda com áudio, fudeu, não tem áudio na transmissão. Sacou? É uma função super importante e que você tem que entender um pouquinho de todas. E por eu ter já essas experiências, essas pequenas experiências e um monte de coisa, eu comecei a coordenação de live. E a partir da coordenação de live, eu comecei a estudar fotografia, edição de vídeo, cor, After Effects, design, porque tudo isso envolvia live. Então, a minha cabeça de técnico de áudio, produtor, músico, eu comecei a falar, agora eu preciso botar mais uma coisinha aqui dentro.
a questão da imagem, do visual, para se juntar e ser o audiovisual, e você ser um profissional completo. Então, aí eu já comecei, aí teve, por exemplo, teve uma experiência que eu tive, exemplo bobo, que eu tava ali de hold numa gravação ao vivo, só que a parte do áudio estava muito tranquila, a parte do palco estava muito tranquila, e a galera que estava filmando, tinha faltado um câmera. Então o cara falou, pô, Bernardo, você já gravou, não gravou? Você entende alguma coisa de vídeo, não entende? Então, cara, fica nessa câmera aqui, porque o fulaninho faltou. Então eu tive ali a oportunidade de fazer uma gravação ao vivo. E da gravação ao vivo, pô, depois eu fui aprender a editar no programa de edição de vídeo. Depois no programa de edição de vídeo eu comecei a tratar a cor. Depois de tratar a cor, vi que tem o After Effects para botar os efeitos, motion, coisas entrando no vídeo. E tudo isso vai se somando. Para você poder fazer a live, você tem que entender um pouco disso, porque você vai filmar, vai fazer áudio, às vezes vai botar um PDF, às vezes é um workshop que vai rolar informação, além de ter um cara falando, vai ter informações passando. E você tem que ir entendendo. E você tem que ter o feeling da troca de câmera, porque às vezes você fica como coordenador da live e também como técnico de corte. Você tem que sentir o momento de fazer as trocas. E como é que tu sente isso? Pelo monte de experiência que você foi tendo. Pô, você é músico. Exemplo, né? Eu tô achando que tem um músico falando comigo que trabalha com isso. Então eu, como músico, eu sei mais ou menos a maneira que eu gosto de aparecer nas fotos, nos clipes e nas filmagens. Então eu vou pegar a minha experiência de estar na frente da lente e tentar passar para atrás da lente. Pô, acho que esse ângulo aqui valoriza isso. Caramba, tá rolando um solo de guitarra. Pô, eu não vou botar o foco da câmera, então no vocalista balançando o microfone, fazendo nada. Putz, virada de batera, vou jogar pra câmera do batera. Caraca, agora veio ali, porra, um swing do baixo junto com a bateria. Vou focar nas câmeras que tem isso. E aí tem a logo dos caras que você tem que botar dentro. E a partir das lives, como eu tava falando, né? Eu fui aprendendo outras coisas também. Então, vamos mais uma vez fazer a retrospectiva de quantidade de tipo de serviço que tu pode ter. Vamos lá. Produção de evento independente, hold. E aí, a partir de hold, técnico de ensaio, técnico de PA, monitor, side. E aí, a partir de produção e de hold, você pode ser diretor de palco, diretor técnico, ser um tour manager de uma turnê, de uma banda, dar uma assistência para uma banda gringa, para você acompanhar eles. Que mais? E aí, de técnico de gravação, você grava banda, você grava podcast, você grava dublagem, você grava anime, filme, animação. Entende como é grande? Não é só a bandinha, não é só as bandas, não é só a banda do teu amigo e a tua banda que tu vai gravar. Você pode gravar um monte de coisa, o universo do áudio é imenso, sacou? Você que tem que ir atrás, e se interessando, e entendendo. Então, técnico de gravação, mixagem, aí abre o leque de diversos tipos de mixagem que tem, mixagem ao vivo, mixagem de filme, mixagem de série, mixagem de DVD, mixagem de single, mixagem do álbum. Tudo isso tem diferença, tu vai se especializando. Uma mixagem de um ensaio, masterização, e aí, cara, um monte de coisa, e aí tu vai indo pro audiovisual, então transmissão de live, coordenador de live, filmar, você ser assistente do cara do vídeo, você ser um editor, você ser o cara que prepara os designs, você ser, cara, o diretor técnico da live para entender todos os equipamentos necessários para essa live, você sendo um diretor de palco, aspas, da live, você fazer um cronograma bem feito dessa montagem. E você só faz um cronograma bem feito se você entende como é a montagem. Como é que tu vai pegar um cara, exemplo, um cara que não sabe o que é uma montagem de áudio e vai mandar ele para fazer um cronograma. Aí o cara vai falar ali, tem 1 hora para montar o áudio.
Aí a galera do áudio vai olhar pra ele, cara, pô, tu é maluco? Como é que tu bota 1 hora pra montar o áudio? Não é 1 hora, vou precisar às vezes de 4, dependendo do evento. Se for um evento simples, tem que saber quantos monitores tem, quantidade de PA que vai ter, se o espaço é muito grande, se o espaço é pequeno, se vai ter in-ear, né, que são os fones que o artista já escuta aqui, se vai ter um talkback para um diretor direcionar a pessoa que tá na frente da câmera, quanto tempo o vídeo vai montar depois do áudio, se vai ser depois ou se vai ser antes, sacou? A parte de energia, quantas tomadas você precisa, sabe? Você tem que ir entendendo. Quando você vai ganhando mais conhecimento, mais funções, mais técnicas, mais trabalho você vai arrumando, porque os trabalhos grandes demandam você ter várias técnicas ao mesmo tempo. Então você vai podendo ter, pô, diversos trabalhos. Então vai ter uma semana aqui. Cara, às vezes você vai estar de bobeira, você vai fazer um ensaio, aí você vai gravar uma dublagem, vai gravar uma banda, vai gravar um samba, vai gravar um rock, vai gravar uma live session de uma banda de metal, e aí tu vai fazer foto, tu vai estar fazendo a live session, aí você aproveita e já faz uma foto, um making off, uma edição de vídeo, e aí passa a semana, você tá ali coordenando uma live, aí numa outra semana você tá sendo só o técnico de corte de outra, aí numa outra você tá só filmando, ou se não, só fazendo o making off da live, você não tá nem trabalhando na live em si, mas você tá ali nos bastidores, pegando depoimento, pegando a galera montando. Você vai entendendo a possibilidade de coisas que você pode oferecer como um profissional nesse mercado musical, né? Que na verdade não é nem musical só, é um mercado de entretenimento. E, cara, é mais ou menos por aí. Espero que vocês estejam gostando, né, de tudo que eu tô falando. É muito aberto, mas a intenção aqui é mostrar que tem um mundo enorme que você pode se especializar ou que você pode, irmão, ir atrás de tudo, correr atrás de tudo para ser justamente essa pessoa completa que pode oferecer diversos serviços para você nunca passar um perrengue, entendeu? Para você se adaptar. Então, por exemplo, na época da pandemia, cara, começou a bombar esse lance de live. Cara, eu não podia ficar parado. Se minha renda principal era show, que eu era técnico de backline, era hold, era diretor de palco direto em evento, pô, não tem evento há 1 ano. Então eu tive que correr atrás, eu tive que ir fazer a parte do vídeo também, sacou? Tive que ir estudar. Então, situações extremas às vezes fazem você correr atrás dessas coisas. Mas você às vezes não precisa de uma situação extrema para isso. Você mesmo pode se colocar um comprometimento e responsabilidade de correr atrás. Beleza? Só para finalizar, uma coisa muito importante, eu acho que nesse meio, na verdade, em qualquer meio, assim, a dica que eu dou é para todo mundo, isso serve para a vida, eu acho, não que eu seja exemplo de nada, mas eu acho que isso foi um grande diferencial para mim, Bernardo, em tudo isso, que é o seguinte, não adianta você ser um técnico bom, e quando eu digo técnico é justamente essa quantidade de coisas enorme que eu falei, né, de funções, de serviços, de conhecimento que você tem que adquirir, e de áreas dentro de uma área. Não adianta você ser só o cara que manda bem. Você tem que, cara, você tem que ter um carinho com tudo isso, você tem que amar isso. Então, eu acredito que quem tá aí do outro lado tá vendo que, cara, eu tô falando isso, eu já tô empolgado aqui, meu irmão. Já tô, tipo, caralho, só de lembrar de show, da história. Cara, porra, é isso. Eu trabalho 12, 14 horas por dia com tranquilidade, porque eu gosto. Até o dia que eu tô sem fazer nada, às vezes não tem agendamento nenhum, não tem cliente, cara. Eu tô fazendo um teste de mixagem com a mixagem antiga que eu tenho. Eu tô vendo alguma coisa da minha banda, eu tô indo estudar outra coisa de vídeo que eu tô começando a mexer mais agora. Eu me coloco nessa obrigação. Você tem que ter esse carinho, você tem que gostar. Porque, cara, eu falei tudo assim de um jeito, né, que parece que
parece até que é fácil, mas é muito hipócrita da minha parte falar isso. Na verdade é muito difícil. E às vezes é um universo muito fechado, muito, às vezes, tipo assim, de grupos. E pra você se destacar nesse universo, mesmo não é que falte serviço, mas e não é que tenha tanta competição. Na verdade, eu acho até que falta técnicos de algumas coisas, né? Em alguns momentos. Às vezes a gente fica procurando pessoas que para fazer tal serviço e às vezes não acha. É, o lance é que as pessoas trabalham com confiança, com credibilidade. Então, se ela conhece um cara que gravou bem uma vez, duas vezes, três vezes, cara, a pessoa vai manter essa pessoa por 20 anos. Tem gente que é técnico de um artista há 30 anos, o artista tem 40 anos de carreira, o cara tá lá com ele há 30. O cara é produtor do cara há não sei quantos anos. Porque já virou uma família, uma amizade, o cara já confia nele, já sabe tudo que ele quer. E para você conseguir esse tipo de trabalho, você tem que ter carinho com o trabalho e carinho com todas as pessoas envolvidas nesse lance. Você tem que ter aquela proatividade de ajudar, fazer a sua parte e um pouco mais, sabe? Porque quando tu entra numa equipe, cara, pô, é um time e você tem que, irmão, pô, o que eu posso ajudar, cara? Agora eu tô de bobeira, vamos fazer aquela parada, vamos adiantar aquela parada, o que tá faltando em tal sala? Eu lembro que eu vi tu comentando lá no almoço isso, eu vi você comentando lá na viagem que tava achando que ia passar tal perrengue, porra, mano, tô tranquilão, vamos lá fazer. E, cara, eu acho que você tem que conversar com as pessoas, sabe? Tranquilizar as pessoas no trabalho, passar confiança. Às vezes esse teu atendimento com as pessoas no futuro acaba sendo mais importante do que o teu conhecimento e a sua técnica. Então, eu sou muito jovem, tenho 25 anos. Essa minha história no áudio começou com 16, com esse lance dos eventos e hold que eu falei. E tenho aí mais ou menos 10 anos nessa área, né? Mas eu, muito jovem, consegui trabalhos que normalmente é uma galera mais velha. E por que eu acho? Porque eu acho, né, fazendo a minha interpretação sobre as minhas experiências. Eu acho que eu consegui isso justamente pelas coisas que eu citei, por dar um carinho, por ser proativo, por ser uma pessoa agradável no trabalho, não ser resmungão, cair dentro, mesmo com às vezes tudo dando errado, você tá ali feliz, com tranquilidade. Pô, às vezes a parada atrasou, mas, pô, tu não vai ficar reclamando, gerando uma tensão com todo mundo. Pô, beleza, vamos cair dentro. Amanhã tu fala sobre isso. Pô, alguma coisa deu errada. Beleza, cara. Pensa mais em resolver do que em reclamar. Então eu acho que por eu ter tido essa facilidade de conversa, de articulação, de me dar bem com outras pessoas, foi aí eu acho que o meu diferencial. Porque eu conheço pessoas que são melhores técnicos que eu, melhores videomakers, melhores pessoas que já trabalhavam com live antes mesmo desse negócio bombar. Mas eu sei que essas pessoas trabalham um pouco menos do que eu. E eu imagino que seja por isso. É a dica que eu posso dar. Então, assim, além de todas as coisas que eu falei, de estudar, de ser um bom técnico de áudio, de vídeo, de tudo, cara, seja uma pessoa legal. Seja uma pessoa legal. Que aí eu acho que é aquela parada do clichê do gentileza gera gentileza. Você é um bom técnico, você é, porra, agradável, passa confiança, você tem credibilidade. Então, cara, todo mundo quer uma pessoa assim. Não tô falando que eu sou assim, não. Mas tô falando que eu procuro ser assim, sacou? Então, eu acho que a gente tem que ter essa parada em mente. Não ser um cara chato, ser agradável, procurar resolver os problemas, ser proativo, atender bem as pessoas na medida do possível. Que aí você vai conseguir, eu acho, se destacar. Não que eu me destaque, mas é isso que eu tô procurando e que eu acho que eu tô conseguindo aos pouquinhos. Sou muito jovem, mas eu acho que eu já consegui fazer muita coisa em pouco tempo. E eu acho que esse foi o meu diferencial. Beleza, galera? E é isso. Qualquer coisa, mandem mensagem. Procurem nossas redes sociais, a minha, que a gente está aí à disposição. Qualquer dúvida,
Qualquer conversa que você queira ter, me procura. Procura minha banda, procura os estúdios que eu trabalho. E tamo junto, galera. Espero que vocês gostem de todo o conteúdo. Um abraço.